Para o clássico de domingo, 20h30 contra o Galo no Mineirão, torcida única do Cruzeiro. 61.312 ingressos foram todos comprados nessa sexta-feira. É bem verdade que ainda pode haver vendas não concretizadas e esses ingressos voltarem para o site. E eles podem voltar a qualquer momento, mas nesse momento não há nenhum ingresso disponível, exceto pelas gratuidades garantidas no Mineirão. Vai ser o maior público do Cruzeiro na temporada, superando os 60.834 torcedores que estiveram no confronto contra o Galo no Campeonato Mineiro na oportunidade, derrota por 2-0. Também será o maior público do time no Campeonato Brasileiro, recorde pertencia a Cruzeiro e Flamengo, quando 52.792 torcedores assistiram ao confronto. O torcedor do Cruzeiro empolgado com a fase do time, especialmente no Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento dentro de casa. Cruzeiro é um dos candidatos ao título do Campeonato Nacional. Falando da 9ª rodada do Brasileirão, falei dos clássicos, falamos já de Flamengo e Botafogo nesse domingo às 6h30. No final de semana também teremos clássico em Belo Horizonte. Galo e Cruzeiro, Galo e Raposa se enfrentam nesse final de semana. Vamos reunir um pouquinho das informações, então, com o Roger Cazé, que traz pra gente as informações, então, do Clássico Mineiro. Olá, pessoal, tudo bem? Cruzeiro vive dias tranquilaços e, embora eliminado da Copa Sul-Americana, está voando no Campeonato Brasileiro, muito bem classificado. Não houve problemas físicos nos últimos dias. O técnico Leonardo Jardim conseguiu poupar jogadores importantes na Copa Sul-Americana contra o Palestino. Lucas Romero está entre os jogadores que devem voltar ao time na partida contra o Galo. E ele fez uma revelação muito importante para o torcedor. O contrato dele deve ser renovado para mais algumas temporadas. O contrato que iria acabar em 31 de dezembro vai ser renovado. Ele disse que está muito perto, porque se isso não acontecesse, já no meio do ano ele poderia entrar em tratativas com outros clubes. Então o gringo com mais jogos pelo Cruzeiro vai continuar. Até agora são 224. A expectativa de público no Mineirão para a partida de domingo é de 60 mil torcedores. Ainda restam ingressos. O torcedor cruzeirense que está afim de ir para essa partida precisa ficar muito esperto. Agora eu vou chamar Rodrigo Rocha com as informações do Galo. Fala, Rodrigo! Oi, Roger. Boa tarde, amigo. Boa tarde também para você que acompanha o Tá Na Área. O Atlético Mineiro está com uma programação parecida com a do Cruzeiro esses dias. Treinou hoje à tarde, treina de novo amanhã e concentra para a partida de domingo. O técnico Cuca tem um desfalque certo. Coelho, um dos destaques do time na temporada, está fora por ter recebido o 3º cartão amarelo. Na vaga dele pode aparecer o Júnior Santos, que foi o reforço mais caro do Galo para esse ano, ou o Bernard, que foi titular na partida de ontem contra o Caracas, participou também do jogo contra o Fluminense. O mais provável é que o Bernard comece jogando, formando ali o ataque com o Gustavo Scarpa, o Rony e o Hulk. Aliás, o camisa 7, o artilheiro do Galo, Hulk, desde que voltou ao Brasil, tem o Cruzeiro como a maior vítima. Já marcou 9 vezes contra o principal rival. Nessa quinta-feira, pela Sul-Americana, o Hulk jogou só 45 minutos. O Cuca tentou descansar seus principais jogadores, os titulares, justamente por causa do clássico. Apenas o Everson, o Lianco e o Rubens atuaram durante os 90 minutos. Eles também devem ser titulares na partida de domingo. Uma possível novidade no Galo é o retorno do Guilherme Arana. Está se recuperando de lesão, está na preparação física e pode voltar a ser relacionado pelo Cuca. Olha só agora, jogando aqui no Mineirão, palco do jogo de domingo, o Galo não perde pro Cruzeiro desde 2021. Volto contigo aí, Camila, um beijo. Deixei as notícias do Atlético justamente porque é o nosso adversário. E que bom, né? Saber que pelo menos eles têm desfalque, né? No caso, o Coelho, destaque deles aí, e o Cruzeiro sem desfalques, né? Pelo menos até o momento. Deus o livre. Valeu, obrigada, Rodrigo. Obrigada ao Roger também pelas informações, então, de Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Clássico Mineiro é um dos jogos dessa rodada. Vamos mostrar primeiro como é que tá a classificação do Campeonato Brasileiro para entender, né, o momento dos dois times, né? Primeiro vou mostrar os jogos, então, já que a gente tem alguns clássicos nesse final de semana. Ó, começando amanhã a rodada, às 4 horas da tarde, lá no Premier. Você sabe que 9 dos 10 jogos tem transmissão aqui do Grupo Globo. Ceará Esporte amanhã, então, às 4 da tarde. Começa a 9ª rodada do Brasileirão. Ainda amanhã, 6h30 da noite, também no Premier, tem Vasco e Fortaleza. 9 da noite, o jogo em 4K, aquela transmissão
você já conhece do Sport TV, com todas as informações a partir das 8 da noite para São Paulo e Grêmio, duelo de tricolores. O primeiro clássico, domingo às 4 da tarde, Corinthians e Santos, clássico em São Paulo. Às 4 da tarde também tem clássico em Salvador, tem Bavi. No mesmo horário, o Juventude recebe o Fluminense, todos os jogos com transmissão do Premier. Às 6h30 da noite, o clássico carioca também no Premier entre Flamengo e Botafogo. Mesmo horário para Bragantino e Palmeiras. No domingo, depois, às 8h30 da noite, tem o clássico mineiro. E fechando a rodada no mesmo horário, aqui transmissão do Sport TV e também do Premier, o Inter e Mirassol, os 10 jogos dessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora sim, a classificação do campeonato para a gente ver como estão Cruzeiro e Atlético e como começa, né, essa 9ª rodada com o líder Palmeiras com 19 pontos, vai enfrentar o Bragantino ali nesse confronto, dessa briga direta por liderança. O Flamengo tem um clássico contra o Botafogo, o Cruzeiro, nesse momento no G4 do Brasileirão com 16 pontos, né? Cola disse que o Cruzeiro é candidato ao título. Pode até chegar ao número de pontos do Palmeiras, né, que a gente tem um confronto direto, então necessariamente Palmeiras ou Bragantino vão pontuar aí nessa rodada. E aí a gente tem Fluminense, Ceará e o Atlético Mineiro com 12 pontos, a posição dos clubes mineiros começando essa rodada. O Atlético que subiu um pouquinho depois da vitória contra o Fluminense no último final de semana, e aí fechando a primeira página com Bahia, Botafogo e Corinthians. Na segunda página, né, a gente tem o Fortaleza e o Mirassol, e a zona de rebaixamento começa essa rodada com Vasco, Juventude, Santos e o Sport, que até aqui só 2 pontinhos somados nesse Brasileirão. A situação da tabela antes de começar essa 9ª rodada. Então, um Cruzeiro e um Atlético que agora mais próximos na tabela, né? A gente viu um Cruzeiro começando ali o Brasileirão somando pontos mais rápido. O Atlético teve perigo de entrar na zona de rebaixamento. Nesse momento deu uma respirada com a vitória sobre o Fluminense, mas momentos muito diferentes, né, Coutinho? Embora o Atlético venha de bons resultados, tanto no Brasileirão como pela Sul-Americana também, ontem um resultado importante, mas ainda é um time que está sofrendo mais do que o Cruzeiro. Parece que nesse momento está ganhando cada vez mais identidade com o trabalho do Léo Jardim. Não, sem dúvida, né? O Cruzeiro hoje é um time mais regular do que o Atlético, né? O Atlético ele teve problemas de lesão também de jogadores importantes, ainda alguns deles ainda seguem fora da equipe, principalmente o Guilherme Arana. Para esse jogo tem um desfalque, para mim, dos 4 jogadores ali mais ofensivos, o Scarpa, Rony, Hulk e o Coelho. O Coelho é o que tá jogando melhor. E ele tá fora desse jogo por conta do 3º cartão. Jogou ontem justamente porque vai cumprir suspensão nesse Então é um desfalque importante. A boa notícia é a subida de produção do Júnior Santos depois das lesões. Foi um desses jogadores que ficou de fora de várias semanas da equipe por conta de problemas físicos. O Alan Franco, né, joga fica de fora de outro. Acho que é um jogador fundamental para dar equilíbrio ao meio-campo do Atlético, né? Até tentar proteger o Atlético de algo que tem sido um problema da equipe nos últimos jogos, que é defender os contra-ataques adversários. O Atlético muitas vezes produz ofensivamente, não deixa de criar. Em vários jogos tem dificuldade de converter essas chances em vantagem no placar, mas é uma equipe que defensivamente tem oscilado muito, né? Tem cedido alguns espaços, tem dado mais chances do que o normal aos times adversários, e até por isso essa irregularidade acaba envolvendo o Galo. E o Cruzeiro é um time que está ganhando identidade, é o que você falou. A gente olha ali para o G4 do Campeonato Brasileiro e de forma alguma o Cruzeiro é um estranho no meio daquelas equipes ali. Tem jogado futebol para isso, né? Se impôs muito, por exemplo, contra o Flamengo, né? Há 2 semanas atrás, né? Que é assim, é um dos melhores elencos do continente, né? Vinha jogando muito bem até aquele momento e com um estilo de jogo todo próprio, de muita intensidade para marcar no campo de ataque. Quando retoma a bola é vertical, não troca tantos passes até finalizar. Tem conseguido desenvolver uma base para esse time. A volta do Lucas Romero é importante para isso. Volta a formar a dupla de volante com o Lucas Silva. Tem o Christian e o Wanderson pelos lados. O Romero estava suspenso. Tem o Matheus Pereira próximo do Caio Jorge. A linha de defesa tem se repetido, com o Fagner subindo de produção, com o Kaique se desenvolvendo também. Fabrício Bruno muito bem na zaga, um dos melhores zagueiros desse campeonato até o momento. O Cássio sendo mais seguro no gol. Então é uma crescente coletiva e individual, né? As duas coisas elas acabam conversando nesse momento. Eu acho que o Cruzeiro tem um leve favoritismo para esse clássico.
Falando aí um pouquinho do Galo, então, Raed, é um time que, como trouxe, né, o Rodrigo pra gente, tem essa ausência do Coelho para essa partida, e aí talvez o Bernard, que ontem começou jogando, né, aí ontem o poupado foi o Rony, não começou a partida, mas pensando mesmo em rodagem e descanso, o Bernard teve alguns minutos. É um jogador que o torcedor espera muito pela relação de idolatria, né, que tem com ele, mas desde que voltou tá tendo um pouco de dificuldade para ganhar sequência, pelo que ele mesmo tem entregue em campo, né, talvez seja um momento para mostrar isso, principalmente no clássico, no principal clássico do Galo, né? Vale lembrar também que, apesar do Bernard ter sido um grande jogador da história do Atlético, foi há mais de 10 anos. Sim. Então, e ele passou mais de 10 anos jogando em outras ligas, e a Liga Brasileira se desenvolveu muito. O nível de jogo do futebol brasileiro se desenvolveu muito. E para você voltar 10 anos depois e ganhar o protagonismo aqui, você tinha que estar em alto desenvolvimento, onde você estivesse jogando em alta rotação. O Bernard, ele, desde que voltou, ele não conseguiu entregar, mas é um jogador com um potencial técnico muito grande, que a gente já viu, um jogador que disputou a Copa do Mundo 2014 com a seleção brasileira, um jogador que resolveu muitas questões pro Atlético Mineiro no início da década passada. E o Cuca vai tentando achar ali um equilíbrio entre o ofensivo e o defensivo. No estadual, o defensivo dele sobressaiu, a equipe não era vazada, e o ofensivo resolvia. Nesse início de Brasileiro, é uma equipe que oscila bastante. Eu tô com o Coutinho. O Cruzeiro, pra mim, apesar de ser um clássico, e no clássico tudo se equivale, no clássico entram outras coisas em campo, o Cruzeiro hoje pratica um futebol melhor, na minha opinião, pratica um futebol melhor do que hoje o Galo tem jogado. E aí, olhando pro Cruzeiro, né, um time que vem de uma goleada contra o Sport, um 4-0, em que o Sport tinha mudança de treinador, né? O Antônio Oliveira estava assumindo o comando do Sport. Em geral, no futebol brasileiro tem um efeito troca de treinador. Em geral, quando o time começa uma partida com o treinador, joga um pouquinho melhor, às vezes vence, né? A gente até brinca um pouco com esse efeito. Não foi o que aconteceu, né? O Sport foi atropelado pelo Cruzeiro. E aí, claro que acho que passa muito, a gente tem falado isso, né? Algumas rodadas, pelas escolhas do Léo Jardim, e talvez por ele ter bancado as suas escolhas, que ele entendia que funcionaria para o time, independentemente do peso das contratações feitas pela diretoria no início da temporada. Isso, por exemplo, tirou o Dudu até do clube, e o Gabigol vem sendo reserva nesse time, mas tem colaborado, tem entrado até bem. Mas acho que passa por essa coisa coletiva, mas acho que passa também pela fase do Caio Jorge, né? Um jogador muito importante que tá jogando muita bola. O Caio Jorge é um dos melhores jogadores hoje do Campeonato Brasileiro, né? Ele tá muito bem. Até acho que quando o Caio Jorge surge no Santos, né? Você chegou a fazer o jogo dele na base? Tá, fiz. Eu não sei se você concorda com essa leitura. Campeão do mundo em 2019 com a Seleção Brasileira Sub-17. Eu não sei se você concorda com essa leitura, mas eu achava o Caio Jorge um centroavante muito de preparação de jogada. Um cara que, não que ele não finalizasse, mas para mim o ponto mais forte dele era transitar nas costas dos volantes e encontrar os companheiros. O último passe, né? Ser aquele jogador que vai ser aquele centroavante que vai preparar, que vai ajudar na circulação de bola, com qualidade técnica, com visão de jogo para isso, né? Com poder de controle, de habilidade ali naquele setor. E essa volta dele ao Brasil tem revelado para mim um jogador mais agressivo para atacar a área, né? Não perdeu essa qualidade inicial, mas ganhou esse apetite pelo gol. Tá finalizando mais, tá buscando mais as costas da defesa adversária, tá contribuindo mais na marcação alta que o Cruzeiro faz e faz muito bem, principalmente nos jogos dentro de casa. Já finalizava muito bem anteriormente, então acho que ambidestro, né? Ambidestro. A então ambidestria dele funcional é muito importante. Sim, não, e assim, precisa de pouco espaço para finalizar, né? Acho que por ser um jogador que veio do salão, né, ter jogado no salão há muito tempo, acho que isso ajuda, né? Se desenvolve bem em espaços curtos. E acho que esse ganho de agressividade tem feito com que essa característica mais letal dele tenha aparecido mais. O Caio Jorge hoje é o melhor jogador do Cruzeiro. Posso só entrar aqui nessa discussão colocando outros elementos? A gente pega a recente base do Santos, a formação da base do Santos, onde surgiu o Caio Jorge, você tem aí recentemente o Yuri Alberto, que foi artilheiro do último Campeonato Brasileiro, o Caio Jorge e o Marcos Leonardo, essa trinca, né, de recentemente. Já tem o David Washington. Que saiu e voltou, né, mas esses jogadores, apesar de jogarem como 9, eles são jogadores de características de dupla de ataque. Se você consegue botar eles jogando em dupla de ataque, porque eles têm não só o ataque à área, mas também a leitura do espaço e a coordenação ali dos movimentos. Então, essa base do Santos que forma jogadores, camisas 9,
eles têm não só a definição, mas também eles mostraram, né, esses últimos jogadores mostraram que eles também conseguem atuar abrindo espaço para os seus companheiros. Eu acho que o mais 9-9, mais se aproxima, é o Marcos Leonardo. É o mais rompedor, assim, cara de mais confronto, de choque físico, né, de se sustentar bem uma pressão dentro da área. Não que os outros não tenham essa capacidade, mas acho que o Marcos Leonardo tem mais. E o Caio Jorge tem se tornado um atacante mais completo. E se você pegar um pouquinho mais para trás, o próprio Gabriel Barbosa. Verdade. Gabriel Barbosa joga de 9, revelado pelo Santos, porém ele se dá melhor com uma dupla de ataque, porque ele é o cara que consegue romper a linha, consegue identificar um passe por trás, tanto é que ele não está sendo nem utilizado como 9 do Cruzeiro. Sim. Ele está sendo utilizado como um meia por trás desse 9. E às vezes, por exemplo, o Coutinho citou o jogo contra o Flamengo, foi um jogo muito intenso, que o Cruzeiro foi muito dominante mesmo, jogando em casa contra esse Flamengo. É um jogo que o Gabigol entrou nos minutos finais, praticamente nos acréscimos, e aí, claro, teve a estrela que ele destacou, né, que é predestinado, e cobrou o pênalti que deu a vitória ao Cruzeiro. Mas, às vezes, dependendo do jogo, ele entra só por alguns minutos. Agora tem sido mais utilizado porque ele, de fato, entrega essa característica que tá sabendo utilizar o Léo Jardim. Hoje, assim, acho que não existe discussão para nenhum cruzeirense, né? Até porque, no início dessa fase do Cruzeiro, o Matheus Pereira ainda não estava próximo do nível dos outros jogadores, mas ele já tá se aproximando. O jogo que ele fez contra o Sport, por exemplo, foi muito bom. Tinha muito espaço para jogar. Ele já jogou em outros jogos do Cruzeiro que também tinha muito espaço para jogar, ele não chegou nem perto do nível que ele teve no final de semana passado. Fez gol, deu assistência, participou das principais jogadas. É um jogador que mudou o comportamento defensivo, é bem nítido isso. Ele entendeu que se ele não mudasse, se ele não pressionasse, se ele não voltasse atrás da linha da bola para ajudar quando o Cruzeiro baixa para marcar, ele não ia jogar com o Leonardo Jardim. Quando o time recupera a bola, tem feito bons movimentos ali para buscar os espaços que surgem contra golpes. Então é um Cruzeiro bem promissor para a temporada, principalmente porque vai ficar com menos uma competição. Se a gente imaginar... Esse aí para mim é o ponto. Enquanto várias equipes vão estar dividindo a atenção durante algum tempo, né? Com Copa do Brasil, com Libertadores Sul-Americano e Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai ter uma competição a menos. Então vai ter algumas semanas livres aí para treinar e descansar os jogadores. Principalmente descansar. Clássico, então, às 8h30 da noite. E aí, lembrando que tem toda a rivalidade, porque o último encontro entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão, o Galo foi quem saiu com a vitória no Campeonato Mineiro. Depois não se enfrentaram nas semifinais e o Cruzeiro não chegou à decisão do Campeonato Campeonato Mineiro. É o jogo da expulsão do Gabigol, né? Sim, que foi um jogo muito polêmico. O Cruzeiro reclamou muito da expulsão. Enfim, teremos esse reencontro, então, no domingo, no Mineirão, às 8h30 da noite, o Clássico Mineiro.